gente tem algumas dificuldades, mesmo a gente querendo, nem sempre a gente pode expor a arte em todos os cantos. Às vezes a gente está numa praça, ou numa ponte, e pessoas do poder público geralmente vão lá impedir o nosso trabalho. Vindo com a pauta de que a gente não tem o direito de estar expondo, de estar regredindo, onde a gente estava ali escondido. Do outro lado da Boa Vista. E aqui não está pagando ninguém. E agora a gente não pode ficar aqui. Sabe aquela pessoa se apresentando no semáforo para distrair motoristas e pedestres que por ali circulam? Ou aquelas que estão nas calçadas do centro da cidade expondo para vender aquele artesanato? Se você não percebeu essas pessoas, com certeza as pessoas próximas a você perceberam e já consumiram algum tipo de trabalho feito por eles. Melhor dizendo, algum tipo de arte. Mas, pensando bem, você acha que outras pessoas não consomem arte? Bom, ou você não está enxergando ou está mentindo. Ou simplesmente quem consome é você. Pegar a estrada sem destino e sem rumo. Esse é um termo usado para quem quer viajar sem seguir nenhum roteiro. Você já deve ter visto pessoas caminhando estrada fora. Mas afinal, quem são essas pessoas? São hippies, artesãos ou malucos de BRs? Bom, o nome certo não importa. O que importa é que essas pessoas são os grandes propagadores da arte pelo mundo. Mas o que é ser artista de rua? Ser artista de rua é levar a nossa arte aonde for, através do amor, né? Eu costumo dizer que no meu caso, como é através da música, através do riso, né? Dos sons, a gente leva amor em ondas sonoras, né? Toca os corações, abre as carteiras, os sorrisos e muito mais. Ser artista de rua é resistir, é estar passando por qualquer dificuldade, mas estar lá na rua, levando sua arte com muito amor e dedicação ao que faz. É você ser livre da gratificação de você vender seu próprio artesanato. Para você estar onde você quiser. Por exemplo, viajar. Também ser resistência. E também muita gratidão, porque através de estar na rua você ganha bastante conhecimento. Recife, capital de Pernambuco, cidade hoje com 1.653.461 habitantes. Nela, diversos trabalhos artísticos acontecem por toda a cidade. Mas como entender essas manifestações artísticas? Para isso, é preciso viajarmos um pouco no tempo. Em âmbito nacional, a gente pode destacar os escritos de João do Rio, que era um jornalista no Rio de Janeiro e que nos jornais publicava crônicas, suas percepções sobre os novos comportamentos na cidade. E, posteriormente, seus escritos foram reunidos numa coletânea intitulada A Alma Encantadora das Ruas. E nessa coletânea nós podemos encontrar o artigo dele sobre os músicos ambulantes, que nada mais são o que nós chamamos hoje de músicos de rua, que se apresentam nos espaços públicos em troca de colaborações espontâneas em dinheiro dadas pelos transeuntes. Me parece ainda muito importante, apesar de ter sido desenvolvido na década de 1970, o trabalho do historiador da música José Ramos Tinhorão, né, em que ele vai percebendo, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em Salvador e aqui no Recife, um processo posterior à abolição da escravatura, em que muitos músicos populares ocupavam as ruas como forma de divulgar as principais canções, as canções mais populares, como uma forma de sobrevivência. E especificamente aqui no Recife, ele se refere ao memorialista
é Eustósio Vanderlei, e que esse memorialista se refere a um personagem aqui da virada do século XIX para o início do século XX, que era o conhecido Cego Leseira, que era tocador de gaita, e que ficou conhecido no centro, principalmente no bairro do Recife, pelas suas apresentações e pelas colaborações que ele recebia em moedas. Durante a década de 80, 90, tinha um movimento muito forte dentro da Federação de Teatro de Pernambuco, especificamente voltado para o teatro de rua. E com o teatro agregava algumas outras artes, porque a capoeira sempre esteve na rua, porque o circo sempre esteve na rua também, porque os espaços urbanos foram ocupados pelos performers e o teatro também. E tem um movimento de teatro popular que coordenava, que comandava, que discutia, que conceituava todo o teatro popular de rua no Brasil. Era tão forte que durante a Constituinte a gente resolveu utilizar a arte para discutir questões para a Constituição, para a nova Carta Magna. E foi o teatro de rua, foi a arte de rua, o espaço onde a gente encontrou para fazer essa discussão. Era um projeto chamado Vamos Teatralizar a Constituinte. E nós invadimos várias cidades aqui da região metropolitana e várias ruas discutindo. Mesmo com o espaço garantido nas ruas, será que os artistas conseguem expor os seus trabalhos em qualquer lugar? A gente sempre procura um local que seja movimentado, que você possa trabalhar em pelo menos um período que não possa receber a opressão. Inclusive, tem alguns pontos que a gente já tinha conquistado há bastante tempo, que são chamadas pedras, que é onde nós, artesãos, artistas de rua, podemos expor. Perdemos bastante. Toda a revolução começa como? Através de uma pauta, uma guerra está aqui, ó. Atrás de abaixos assinados, já uma folha e meia preenchida, para tentar marcar uma reunião, que já houve 3 reuniões marcadas e ninguém foi lá resolver nada com nós. Só marca e adia, mais nada. Às vezes tem perseguição, né? Às vezes pede para parar e a gente tem que parar, né? A gente vai de acordo com o que a gente vive no momento. Porque a gente precisa de um local que tenha bastante movimento para poder lidar com o povo, chamar para mostrar nossas artes. A gente não consegue expor onde a gente quer, realmente, a verdade é essa. Especificamente para as atividades artísticas, há uma lei no Recife, a 18073, que é uma lei que ela normatiza alguns procedimentos da utilização dos espaços públicos para apresentação artística. Mas para ela ser ideal para os trabalhadores artísticos da rua, trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que faltou uma discussão mais ampla com a sociedade. Faltou uma discussão com quem está na ponta, com quem está no semáforo. Faltou uma discussão com quem está no Parque 13 de Maio, no Parque do Nalindu, na Jaqueira, se apresentando todo domingo e sustentando a família com isso. Faltou essa discussão para que realmente ela fosse uma lei que atendesse de uma maneira extremamente mais consequente à prática. No Recife, a Lei 18.073 de 2014 estabelece normas para as apresentações de trabalho cultural por artista de rua em vias, cruzamentos, parques e praças públicas. As apresentações terão permanência transitória, limitando-se a utilização ao período de execução da manifestação artística. Também devem ser gratuitas para os espectadores, permitidas doações espontâneas e coleta mediante passagem de chapéu. Elas não poderão impedir a livre influência do trânsito e devem respeitar a integridade das áreas verdes e demais instalações do logradouro. A lei determina ainda que as apresentações não podem impedir a passagem e circulação de pedestres, nem o acesso a instalações públicas ou privadas. Elas só poderão ser manifestadas no horário das 8 da manhã às 10 da noite. O que a gente tem em contato com o governo, a prefeitura, que favorece a gente, é mínimo mesmo. Tem lei que favorece a gente, mas entre isso a comunicação não é nada. Um dia desse a gente foi atrás na prefeitura do Recife para tentar ao menos um diálogo com alguém que desse uma oportunidade, porque a lei existe, né, nos acoberta. Aí a gente passou bem dizer o quê? Umas 8 horas lá, deram uma lista gigantesca para a gente estar ligando, conversando, sendo que o contato é zero. Eles não querem contato com a gente e não tem. Há uma grande dificuldade do estabelecimento desse diálogo. Primeiro porque acho que houve um enfraquecimento da organização.
das diversas organizações, não só das artes de rua ou da arte dos artistas que fazem arte na rua. Houve um enfraquecimento dos movimentos culturais organizados politicamente e alguns movimentos são mais articulados e conseguem estar presentes nesses espaços de decisão. Então, os artistas de rua que têm uma independência, que ali a rua gera a sua própria autonomia através do chapéu, através do pagamento direto, do recolhimento da contribuição do público, foi como se alijando naturalmente das discussões com o poder público. Mas é responsabilidade também de uma política pública para a cultura olhar, fomentar, discutir, valorizar, cuidar da memória dos artistas de rua. Mas sendo bem franco, bem sincero, há uma dificuldade ou uma fragilidade nessa relação com os artistas de rua, tanto da organização deles como da busca das próprias gestões públicas. De fato, uma gestão, quando termina e chega uma outra gestão, ela quer marcar a sua trajetória ou inovando, incorporando ou anulando a política pública existente anteriormente. E isso dificulta. O público é que é o mais atingido, né? Com a pandemia, infelizmente, veio para quebrar muita coisa, né? Se a população não está bem, a gente que vive da população para comercializar nosso artesanato não vai bem. A gente teve muita dificuldade de verdade financeira, de não conseguir pagar as contas, estar com as contas tudo embolada, né? Para quem trabalha com o contato físico, a comunicação de olho a olho, ficou mais difícil pelo isolamento social. É massa a gente expor nosso artesanato, mas quando a gente consegue comercializar, que cada arte tem seu dono. Quando chega um dono para adquirir a sua peça, é a coisa melhor que tem, né? É uma maravilha. E, infelizmente, como a pandemia está com uma dificuldade enorme, não tem muito turista, e os turistas também fortalecem bastante. Aí tá complicado pra caramba, tá difícil. Era um com 7 anos, o outro com 12. Foi assim que começou a nossa carreira, batendo no pandeiro de lata de doce. E o começo, meu amigo, não foi brincadeira. Espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida para no sucesso chegar. Espere que eu vou contar. Das ruas e praças do Recife para o mundo. José Albertino da Silva, o Caju, e José Roberto da Silva, o Castanha, começaram a se apresentar como artistas de rua quando ainda eram crianças. Por isso, o artista reconhece a importância da arte de rua. Primeiro, porque o Caju e Castanha, né, vem do som da rua mesmo. A gente nasceu na rua, a nossa arte, nossa música, isso eu não nego em canto nenhum. E cantei nas ruas, tanto aqui em Recife, como em São Paulo. Então a rua, para mim, é um aprendizado. Rua Nova, aqui em Recife, Pracinha do Diário, Mercado São José, Praça do Carmo ali, na igreja Nossa Senhora do Carmo, Dantas Barreto, né? A gente fazia aquela aglomeração de público, mas na hora que ia cobrar, o povo sumia, muita gente desaparecia. Pra gente era sofrido, era doído, mas ali foi aula pra gente, foi aprendizado. A dupla Caju e Castanha sofreu muito, né? Graças a Deus, para chegar onde chegamos hoje. A oportunidade surgiu, né, quando a gente participamos do primeiro filme, Nordeste, Cordel, Repente e Canção. E aí teve uma oportunidade para ir a São Paulo. A gente começou a cantar música, cantava moda assim, pela feira, todo canto, sabe? Aí depois vem aquele no juiz da gente, que a gente começamos a cantar repente. Começava, eu cantava, ele cantava. E depois foi chegando que a gente estava cantando, não sabia nem o que ele estava cantando. Aí depois foi que explicaram a gente que era repente. Graças a Deus, a gente, né, Deus primeiramente, e aí a gente apostou em vir e ir embora para São Paulo mesmo, para o sul do país. E aí foi quando a gente decidimos a pegar aqui naquela época era um São Geraldo, Itapé Mirim, e saímos virados.
Pois é, meu irmão quando faleceu, quando ele adoeceu, foi um negócio, né, pra nós assim, a casa, a gente foi no chão, né? Na lama, porque o nego velho era parceiro, irmão, tudo. De repente, adoecer assim, era uma doença que não tinha, a gente sabe, até hoje não tem cura, né? Mas Deus é fiel. Deus providenciou o Cajuzinho, que é meu sobrinho. Eu nasci para improvisar, e na pancada do pandeiro, eu nasci para improvisar. Menino bom, e que até hoje a gente tá aí na luta, tá na batalha, na guerra, né? E lutando, batalhando, guerreando, e deu tudo certo. E a luta, a vida continua e vamos pra frente, vamos pra cima. Essa entrevista, vamos começar, você pergunta daí que eu respondo ligar. Em 2001, o meu tio, né, eu tive que assumir o lugar dele, né, em um show, no comecinho de 2000, eu tive que vir aqui assumir o show porque ele tinha passado por um momento de complicação. Quando eu entrei na dupla, eu fui muito desacreditado por muita gente, né, por muitas pessoas, inclusive aí de Recife mesmo, muitas pessoas dizem, nossa, mas esse menino não é essas coisas todas, o Castanha só está colocando ele porque é sobrinho, mas nós temos outros emboladores aqui melhor. E a minha avó, Dona Amélia Felicidade, né, que já faleceu, dizia, não, tem que ser ele, tem que ser meu filho, tem que ser meu filho. E o Caju também, antes de falecer, falou a mesma coisa, não, tem que ser Ricardo, é que ele é que vai dar certo, porque não sei o quê. Então, era Deus preparando tudo. Logo em seguida, a dupla gravou o CD Andando de Coletivo, álbum que rendeu um prêmio internacional. Prêmio Grammy, prêmio mundial da música. Aí, essa daí foi realmente pra gente, foi uma grande premiação, mas essa foi uma das que marcou, né? Então, graças a Deus, nós fomos para os Estados Unidos, trouxemos o prêmio, foi um prêmio maravilhoso assim, que até hoje fica gravado na mente da dupla Caju e Castanha. E assim, a dupla Caju e Castanha, que um dia foram artistas de rua, continuam na saga da carreira de sucesso. Bem, gente, vocês que trabalham na rua, que vivem da arte, né, não desista, desistir nunca. Então você que está na rua, está na batalha, está na luta, não desista. Em primeiro lugar, honre a Deus. E o resto, tudo Ele fala. A lavadeira do rio, muito lençol pra lavar. Fica faltando uma saia quando o sabão se acabar. Fica faltando uma saia quando o sabão se acabar. Mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar. Ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar.